Olá! Já parou para pensar como uma visita bem curta pode, redesenhar a história para sempre? Pois é. Em menos de um ano, um jovem general da Macedônia não só conquistou o Egito, como virou o deus-rei deles, dando início a uma era que durou, olha só, 300 anos. Hoje, a gente vai mergulhar nessa passagem incrível de Alexandre o Grande pelo Egito. Então a grande questão é essa, né? Como é que um conquistador estrangeiro, um macedônio, conseguiu não só ser aceito, mas ser visto como um faraó de verdade, legítimo pelos egípcios? A resposta, como a gente vai ver, é uma verdadeira aula de estratégia política e cultural. É fascinante. Para a gente entender a genialidade do Alexandre, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e dar uma olhada no cenário. Antes dele chegar, o Egito era uma província riquíssima, mas que estava muito infeliz sob o domínio do Império Persa. E aqui o contraste é tudo. De um lado, você tinha os persas, que eram vistos como opressores, sabe, que não respeitavam os deuses nem os costumes do lugar. Aí do outro lado, chega Alexandre, em 332 a.C., e o sátrapa persa simplesmente se rende. Não teve uma grande batalha, não teve muito derramamento de sangue. Para muitos egípcios, isso foi um sinal poderoso de que as coisas iam mudar. E essa percepção inicial, gente, foi a chave de tudo. Ser visto como um libertador e não como mais um tirano abriu todas as portas para a estratégia brilhante que o Alexandre estava prestes a colocar em prática. Agora, vamos para a jogada de mestre. Alexandre entendeu muito rápido que só a força militar não ia segurar o Egito por muito tempo. Ele precisava ganhar a confiança do povo, os corações e mentes. E ele tinha o plano perfeito para isso. E olha, Alexandre seguiu o manual para se tornar faraó à risca. Ele foi para a capital, Mênfis, e em vez de chegar impondo os deuses gregos, ele fez o oposto. Ele honrou os deuses egípcios, principalmente o touro sagrado Apis. Essa atitude, que foi genial, conquistou na hora a poderosa classe dos sacerdotes. E eles, em troca, declararam Alexandre o novo faraó. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. O título de faraó mudou tudo. Num piscar de olhos, ele deixou de ser um invasor da Macedônia para se tornar o governante escolhido pelos deuses do Egito, o sucessor dos antigos reis. Isso praticamente zerou a chance de rolar uma grande rebelião. Mas, para a ambição de um cara como Alexandre, isso ainda não era o bastante. Ele queria mais que legitimidade política. Ele queria uma confirmação divina, algo que colocasse ele num outro patamar, quase sobre-humano. E para conseguir isso, ele partiu numa jornada bem misteriosa. Ele cruzou o deserto até o distante oásis de Siwa para consultar o famoso oráculo do deus Amon, que os gregos associavam a Zeus. A história que contam é que o sacerdote o recebeu como filho de Amon. O que rolou lá dentro, exatamente, é um mistério até hoje, mas o fato é que Alexandre saiu de Siwa com sua autoridade divina carimbada, consolidando de vez o seu poder. Mas a cabeça de Alexandre não parava só na política e na religião. Ele também pensou num legado físico, algo que ficasse. Ele tinha uma visão de futuro e precisava de um novo centro para conectar o Egito ao seu império, que não parava de crescer. E assim nasceu Alexandria, um projeto super ambicioso. Não era para ser só mais uma cidade, não. A ideia era que ela se tornasse a maior e mais importante do mundo helenístico, um verdadeiro farol de comércio e principalmente de conhecimento que um dia teria a lendária Biblioteca de Alexandria. E a escolha do lugar foi uma sacada de gênio. Na costa do Mediterrâneo, mas longe o suficiente do delta do Nilo para que o porto não ficasse cheio de lodo do rio. E ainda tinha a ilha de Faros, que criava um porto natural perfeito. Uma decisão estratégica, pensada há mais de 2.300 anos, que molda a região até hoje. Ok, agora vamos falar do legado, porque talvez a coisa mais impressionante dessa história toda seja a velocidade com que tudo aconteceu. Menos de um ano, é isso mesmo. Esse foi o tempo que Alexandre de fato ficou no Egito. E mesmo assim, nesse tempo curtíssimo, ele deu o pontapé inicial numa transformação que iria ecoar por séculos. Ele não viveu para ver, mas as sementes que ele plantou ali, elas germinaram e deram origem a uma era completamente nova. Depois da morte precoce de Alexandre, um de seus generais, Ptolomeu, assumiu o controle do Egito. E o que ele fez? Se declarou faraó, claro, fundando a dinastia ptolemaica. Por quase 300 anos, uma linhagem de governantes gregos reinou sobre o Egito. E essa era só terminou com a famosa Cleópatra. E foi assim que começou o que a gente chama hoje de Egito helenístico, um período incrível de fusão cultural.
Tenta imaginar a cena. Templos egípcios sendo construídos para deuses que tinham nomes gregos. A língua grega virou a língua oficial do governo, mas as tradições egípcias antigas continuaram super vivas no dia a dia do povo. E o mais legal é que essa história não tá só nos livros. Ela continua sendo descoberta, sabe? A arqueologia moderna dá pra gente uma janela fascinante para entender como essa mistura de culturas realmente aconteceu na prática. Pensa só, mergulhadores encontram até hoje partes do porto original de Alexandria debaixo d'água. Arqueólogos acham sarcófagos e estátuas com uma mistura incrível de estilos de arte, grego e egípcio juntos. Essas descobertas provam que essa integração cultural não foi uma coisa lenta, foi algo que começou quase que na hora que Alexandre chegou. Ou seja, a ciência moderna está confirmando o que os textos antigos já diziam. Essa fusão de culturas não foi só uma política imposta de cima para baixo, não. Era a realidade que as pessoas comuns viviam naquele mundo novo e vibrante. Então, no fim das contas, o que fica claro é que o impacto de Alexandre no Egito veio muito mais da sua estratégia e da sua influência cultural do que da força bruta militar. O legado dele, que durou tanto tempo, não foi construído na base da espada, mas sim com uma política genial, um respeito profundo pela cultura local e uma visão de futuro que deu ao mundo um novo centro cultural. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Alexandre foi um gênio estratégico que realmente entendeu a alma do Egito? Ou foi um mestre da propaganda que soube usar os símbolos certos para se dar bem? Talvez a verdade esteja aí, em algum lugar no meio. E é justamente essa complexidade que faz dele uma das figuras mais fascinantes da história até hoje.